presença do Senhor, Ele se alegra com o nosso coração totalmente voltado a Ele. E Deus tocou no meu coração para compartilhar com os irmãos uma mensagem que Ele revelou a mim hoje de manhã. Glória. Glorifica aí, glória a Deus. Quando os discípulos estavam na tempestade, Jesus estava dormindo e ele acalmou o barco. E aí os discípulos disseram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eles se perguntaram quem era Jesus. E aquela tempestade foi o meio deles reconhecerem que eles não sabiam de fato quem era Jesus. Porque se eles soubessem de fato, eles não tinham perguntado quem é esse que acalmou o mar. Eles já tinham chamado: acorda Jesus, porque ele vai acalmar o mar e vai ficar tudo bem. E quando você estiver no meio da tempestade, se lembre de que quando você chamar Jesus, ele vai simplesmente dizer uma palavra e tudo já vai estar resolvido. Ele não precisa de ajuda, ele não precisa do nosso jeitinho, ele não precisa de nada disso, porque ele é um Todo-Poderoso. Ele acalma qualquer situação, qualquer tempestade, qualquer vento forte que esteja sobre nós. Amém? Tua voz me chama.
Purpurina voando, não, nada disso. Nós vamos conversar hoje e eu sei que o Senhor vai nos edificar. Eu gostaria que você ficasse em pé só para a gente fazer uma oração e eu sei que vai ser uma bênção de Deus. Senhor Deus, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Que nesse momento, que Tu possa preparar os corações, Senhor, que receberão a semente da Tua palavra, que ela que transforma, ela que traz vida, Senhor, a tudo aquilo que está seco, Senhor. Pai querido, nós somos apenas, Pai, agentes, e que Tu possa nos usar, Senhor, que Teu Espírito Santo aqui já está, Senhor, que seja ministrada a Tua palavra a cada coração, Senhor, que cada um possa se identificar, Senhor, e Tu trazer a mudança, como um dia trouxe na minha vida, na vida da Liliane, Senhor. Obrigado, Senhor, e eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, gente, fica à vontade. Eu vou começar compartilhando um pouco da minha história, bem rapidinho, para a gente depois ir para a leitura da palavra.
Eu sou pastora Liliane, ali na Missão Cristo Volta. Quem aqui que é de Carapicuíba? Então, a minha igreja fica do ladinho, quem que Itaúna, sabe ali? Do ladinho do Roldão ali? Pois é, nós somos de lá, somos pastores do Ministério de Louvor. Nós temos lá 4 grupos, né, Rubens? 4 grupos de Ministério de Louvor. E Ministério de Louvor é uma bênção. Não dá trabalho. Né, Rubens? O pastor Fabiano falou assim, ele cuidava do Ministério de Obreiros na igreja, e aí estava tendo uma troca de ministérios, né, para os pastores rodarem todos os ministérios. Aí ele disse assim, a gente falou, não, então vamos colocar o pastor Fabiano no Ministério de Louvor. Ele, Deus que me livre da faixa de Gaza. Eu falei, gente, olha como está o Ministério de Louvor conhecido por aí, né? Foi chamado de faixa de Gaza. E eu e o Rubens trouxemos o curso de noivos para a Missão Cristo Volta. Então, nós ministramos para os solteiros, para os jovens, lá na Missão Cristo Volta, e Deus tem nos dado graça. Nós completamos ontem 10 anos de casados. Super romântico. E 10 anos de casado, e nós tivemos 5 anos, né, de namoro, noivado, até o casamento. Então, nós temos 15 anos juntos. Ou seja, então, comecei a namorar com 0, né? Porque se hoje tenho 15... E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar rapidinho o que Deus tem feito na minha vida, para que você possa entender por que Deus nos chama para ministrar para jovens. Sou filha do pastor Jonas e da pastora Cássia, cresci num lar cristão, evangélico. Meus pais são tudo de bom na minha vida. Amo de paixão não contida, declarada. E meus pais são homens de Deus, acima de todas as coisas. Os respeito como pastores da minha casa. Mas, com 11 anos de idade, eu me batizei nas águas, meio que sem saber direito ainda. Jesus não estava ainda meio que apresentado. E, com 14 anos de idade, aí a gente se apaixona, sempre pelos moços do Ministério de Louvor, que sempre ficam em evidência, né? Aí me apaixonei por um moço e comi o pão que o diabo amassou. E mais um teco, né? Por quê? O meu namoro começou aos 14 anos de idade e foi regado por traição. Então, eu estava achando que estava sendo a última bolachinha do pacote. Enquanto ele estava comigo aqui, ele já tinha beijado 3 durante a semana e me encontrava no sábado à noite como um cristão, um falso cristão. E estava sempre no Ministério de Louvor. E isso foi gerando em mim, eu sei que no final do namoro, quando ele terminou comigo, eu apaixonada, iludida, as pessoas queriam dar umas indiretas, mas a gente diz, imagina, jamais, tudo inveja, está todo mundo querendo derrubar, né, a gente não acredita em nada das histórias do povo. E aí, com 14 anos eu estava namorando, com 15 anos ele terminou comigo, e não deu 2 dias, a gente terminou na sexta, no domingo ele já estava desfilando na igreja com uma moça, ou seja, eu estava dilacerada. Fui acabada, detonada. E aí eu entrei num processo de depressão, e eu chorava todas as noites, e eu já era uma menina que conhecia um pouco da Bíblia, já tinha ministrado em algumas igrejas, mas a intimidade com o Espírito Santo, o negócio tinha que começar ali. E ali eu fui dilacerada pelo diabo e reconstruída pelo Espírito Santo. Porque o cabelo começou a crescer, as espinhas aparecendo, porque o processo hormonal se intensificou na minha vida. Então, a pessoa não tinha luzes, usava óculos e aparelho. Era a ogra, né? Como é que alguém ia se apaixonar por uma menina feia dessa, né? Que tinha tudo isso. E eu lembro que, durante todo esse processo de recuperação, a gente se acha o quê? O cocô da barata. Porque não tem quem nos convença de que a gente é bonita, de que a gente é legal, de que Jesus nos ama, de que as coisas vão dar certo e que aquilo é só uma fase. Isso não existe para quando a gente está em depressão. E nesse processo de depressão profunda, foi quando o Senhor começou a conversar comigo, e eu me recordo que o livro que me reconstruiu foi o livro de Neemias, porque eu me envolvi com o livro de Neemias. Enquanto Neemias reconstruía os muros de Jerusalém, o Senhor ia reconstruindo os meus muros novamente. E aí eu fui para um projeto Almas em Campinas, para trabalhar com pantomima, é um ministério evangelístico.
E aí eu fui isolada para lá, literalmente sozinha para aquele lugar. E lá eles acordavam às 6 da manhã e ficavam sozinhos conversando com o Senhor, divididos naquele sítio, das 6 até as 8 da manhã. Depois eles se reuniam, faziam um culto, e desse culto era das 8 até as 11. Aí das 11 até o meio-dia orava de novo. Meio-dia a gente comia, 1h da tarde já estava ensaiando as pantomimas. E era um dia regrado e cheio das coisas de Deus. E ali eu falei, Jesus, é isso que eu quero, porque aí eu fujo dos problemas, eu não preciso mais ter contato com ninguém, me intensifico nesse projeto, fico aqui 100%, não penso mais em nada, só faço a tua obra e viro freira gospel. Está tudo certo. Porque é fácil da gente dizer, não quero mais, não quero mais, não quero mais, e aí acabou. Você se envolve, então, com uma situação e faz de conta que aquilo lá foi curado. E faz de conta que aquilo lá deu certo, que você resolveu muito bem. Mas não resolveu muito bem. E aí as coisas começam a aparecer um pouco mais. E aí vem a rispidez. E aí vem o estilo de santidade envolvido com religiosidade. Porque eu sou mais santa que todo mundo, porque eu participo de um projeto onde Deus trabalha, e aí a intensidade, aquilo que deveria ser puro, vai ficando cada vez mais feio, ao invés de ficar bonito. E aí você vai afastando as pessoas de você, e aí eu me via sem amigas, sem amigos, e como eu não queria relacionamento com ninguém amoroso, porque eu estava tão ferida, então eu ia afastando cada vez mais. Então, quando eu vi um moço, o moço ia simplesmente me cumprimentar, me dar bom dia, eu já fugia e falava, sai para lá, Satanás. A pessoa estava condenada ao fracasso. Com 17 anos, eu pensei bem na minha vida e falei, quer saber, vou entregar meu coração assim para quem estiver passando na rua, para não dizer que, porque ficava aquela cobrança dos familiares, eu não sei se na família de vocês acontece, essa menina não namora, se menina namora, talvez você é chata, por isso que ninguém gosta de você, por isso você não está com ninguém. E isso era uma coisa extremamente chata na minha família. E aí eu me lembro que, quando eu voltei do Projeto Almas para minha casa, eu descobri que Jesus me amava, então eu tive o meu encontro com Jesus. Com Jesus. Jesus e eu. Não tinha mais ninguém ali. E ali eu percebi que Jesus me amava, eu era alguém, Jesus tinha um plano para mim, e eu me converti, né? Parece estranho falar, você vive na casa de um pastor? Sim, mas tem o dia que Jesus se apresenta para você. E eu fui apresentada para Jesus, e Jesus foi me reconstruindo. Eu me lembro que eu fiz uma carta para Deus, porque Deus, sempre, toda vez que eu abria a Bíblia, era uma história de casamento, de noivado. Jesus sempre queria me ministrar alguma coisa. Eu falava, Jesus, esse negócio não deu certo comigo, não vai dar certo nunca mais. E Jesus sempre ministrando que Ele queria o casamento, Ele falava sobre filhos e falava sobre coisas. Eu falei, tá bom, Jesus, eu vou fazer então uma carta de como eu quero esse marido. E aí essa carta, minha carta deu não sei quantas páginas, porque eu pedi um homem tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que nem um querubim ia chegar no nível de tão perfeito. Porque eu escrevi que tinha que ser alto, tinha que ser loiro, tinha que ser do olho verde, tinha que ser crente, filho de pastor, tinha que ser virgem. Gente, virgem, vamos combinar, não existe mais ninguém virgem nesse mundo. E tinha que ser virgem, tinha que não sei o que lá, e fui fazendo, e trabalhador, e honesto, e que ame mais a Deus do que a mim. A carta foi ficando infinita. Infinita. Terminei a carta, dobrei, guardei dentro da Bíblia e falei, Jesus, se o Senhor quer um marido, então tem que ser assim, nesse tom aqui, sem mais nem menos. Guardei aquela carta, e dias depois apareceu um moço na minha vida, alto, loiro, do olho verde, todo elegante, todo cheiroso, todo bonito. E eu falei, Jesus, mas que resposta rápida, não é mesmo? Mas ele não era cristão. E aí eu pensei assim, isso deve ser um detalhe. Deus deve ter enviado para eu converter um moço. Então vamos partir para o evangelismo, né? Vamos namorar para mim e ganhar para Jesus também, ó, um combo. E eu pensei, então tá bom, então vamos namorar. E eu lembro na época que meu pai me convidou durante um ano, né, para o processo do diaconato na nossa igreja. E eu estava muito ansiosa para ser diaconisa, porque meu pai sempre me ensinou que para ser uma excelente pastora, um excelente obreiro da casa de Deus, você tinha que ser o melhor diaconato, tinha que ter o melhor diaconato na tua vida. E eu estava muito ansiosa por aquele dia, e já namorando esse moço,
E eu falei, Jesus, então vou dar sugestões para Deus. Eu tenho certeza que no dia da consagração ao diaconato, eu vou convidar ele para ir para a igreja, e aí ele vai sentir a presença de Deus no louvor. Quando chegar o momento da palavra, ele já vai estar praticamente dobrado no chão, chorando, agradecendo a Jesus. E quando fizer o apelo, ele vai ser o primeiro a correr e vai dizer, eu aceito. E aí pronto, a gente casa no dia seguinte. Tudo no esquema, no meu esquema, não no de Deus. Pois bem, houve a consagração ao diaconato, eu estava feliz, comprei um vestido novo, eu estava radiante. Terminou o culto, nós fomos até a calçada, e aí eu ansiosa, porque ele não tinha ido lá na frente, ele não tinha feito nada daquilo que eu tinha combinado comigo mesma, né? E eu falei, Jesus, e agora? Aí terminou o culto, ele foi lá, falou, olha, gostei muito da sua igreja, super legal, mas saiba que eu nunca mais vou voltar aqui. Porque você tem sua religião, eu tenho a minha, e a gente se respeita, a gente vai continuar namorando, e vai dar tudo certo, mas na sua igreja eu não volto mais. Eu já tinha conhecido Jesus. Ali na calçada mesmo eu disse, então você não é para mim. Então está terminado, vai para a sua casa, e aqui acabou o nosso relacionamento. Aí você me pergunta assim, nossa, que trágico, né? Que drástica, não precisava ser tão, né? Precisava. Se existe uma opção que a gente tem na vida é de escolher o caminho de Cristo. E esse eu tinha escolhido. E não ia importar o que tivesse na minha frente. Não ia importar o que surgisse na minha frente. Liliane, mas você estava namorando, o moço parecia tudo aquilo que escreveu na carta. Mas tinha um negocinho, como assim não ia participar comigo dos cultos? Como assim não estaria envolvido comigo em tudo que eu sou envolvida? E eu estava no louvor, né, igual aqui, Thaís, né, envolvida no louvor e na oferta, e no culto das irmãs, e no chá das mulheres, e na terceira idade. Eu estava em tudo. Como assim? O que eu ia fazer no sábado? Ele ia me chamar para o cinema de sábado à noite, e eu ia dizer, tem o culto das crianças. Como é que ia ser isso? Aí ele ia falar, então vamos no domingo de manhã. No domingo de manhã eu dou aula para a escola bíblica dominical para as crianças. Então vamos no domingo à noite, mas domingo à noite é o culto. Como ia ser isso? Então parou ali aquele relacionamento. Ele ficou enraivecido, ele queria explicações. Eu falava, a explicação é uma. Não deu, não dá. É isso aí, cada um para o seu caminho. Gostava do moço? Gostava, bonito, educado, tudo de bom. Mas não era aquilo que eu tinha combinado com Jesus. Pois bem, depois disso, então, eu fiz uma oração para ser solteira para sempre, porque esse negócio não estava dando certo mesmo para mim. Porque todo mundo que eu arrumava tinha um esquema, né? E guardei essa carta. Meu pai, na realidade, guardou essa carta, né, Rumbens? Guardou, ele foi recordar isso uns dias atrás, inclusive na igreja. Guardei essa carta dentro de uma Bíblia que eu usava, e os anos se passaram. E eu quero ler com vocês, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 24? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre... Depois eu volto um pouquinho na minha história, para que vocês compreendam o restaurar de Deus. Gênesis 24, nós vamos ler o versículo 63 até o 65. Vocês trouxeram Bíblia? Eu sei que está na moda trazer o celular também na Bíblia, né? Está chique esse negócio. Gênesis 24, versículo 63, diz assim. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com um véu. Olha para mim. Nós vamos falar sobre uma história antiga, mas a Bíblia não é antiga, ela é eterna. Então a história que nós vamos falar hoje, vocês vão ver que ela é mais real, mais da atualidade do que nunca. Pois bem, conheci o Rubens no ambiente de trabalho. Era um moço que já trabalhava no mesmo ambiente que eu, mas nós trabalhávamos numa empresa muito grande, então ele ficava no que a gente chama de escritórios, né, separados.
Então, um dia ele veio visitar o escritório central, que é onde eu ficava, e aí ele passou na minha frente e o coração acelerou. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Que eu nunca senti isso. Esse negócio de gelinho na barriga, para quem era ferida como eu, ferida, esse negócio não existe para quando a gente está fechada. Não tem esse gelinho, não tem a emoção, não tem um suador na mão, não tem nada disso. Para quem está ferida. A gente não se entrega, a gente não se envolve, a gente não quer nada com ninguém. Então, a gente se fecha igual uma... Como é o nome? Concha, né? Igual uma ostra, se fecha e a gente não se abala. E eu estava nessa fase. Depois, esse moço passou na minha frente e veio esse gelo na barriga. Eu falei, o sangue de Jesus. E aí, eu perguntei para a moça do lado, falei, quem é aquele moço ali? Porque o atrevido cumprimentou a menina que estava do meu lado, que ele conhecia, e passou direto por mim. Não me disse oi. Um moço sério. Um moço que não olhava para o lado, um atrevido não me cumprimentar. Pois bem, passou e foi embora. Falei, nossa. Eu falei, mas quem é? Selminha, né? Perguntei para ela, falei assim, você é o Rubens. Falei, ele trabalha aqui? Trabalha lá no escritório tal, não sei o que lá. Eu falei, tá. Ela, ele é cristão. Falei, nossa, cristão? Filho de pastor. Filho de pastor? Nossa, Você viu como ele é correto, né? Ele não olha nem para o lado mesmo. O menino chamou atenção. Ele está namorando. Acabou, né? Casou. Namorou, casou. Não tem esse negócio. Então tá. Aí, o Rubens, que vai contar essa história depois, mas eu vou adiantar um pedacinho, ele disse que ele estava namorando com essa moça, e essa moça se converteu através dele, foi para a igreja lá dele, se batizou na igreja dele, ou seja, tudo no esquema. Estava pronta para pôr a aliança. E aí ele disse que começou a sonhar comigo. Tipo, a gente não tinha nem se falado ainda. Ele começou a sonhar e ele falava, gente, é um negócio estranho. E aí ele começou a desgostar da moça do nada, assim, começou a desgostar. E aí desgostou com a moça lá, terminou com a moça. E eu nem sabia o nome dele direito. Terminou com a moça lá, não sei o que lá. E aí no dia seguinte, sei lá, uns dias depois, falou para a Selminha, então, eu queria o ramal da Liliane. Falei, oxe. Falou, passa meu ramal aí. Falei, mas ele não está namorando, né? Passa meu ramal. Aí ele me ligou e falou, vamos tomar um suco? Falei, nossa, que menino crente, né? Um suco? Tá bom. Então vamos tomar um suco. Eu falei, bom, vai que ele é um louco, né? Que, sei lá, mata mulheres por aí. Então vamos tomar um suco aqui do lado do meu trabalho, onde eu conheço todos os garçons, todo mundo. Porque se ele fizer alguma coisa, né, eu dou um grito e aí todo mundo corre, né? E aí fomos tomar o suco. Aí o suco mal chegou. O garçom só olhando assim, nunca te vi com ninguém, né? Agora está aqui com esse moço. Eu falei, Jesus. E eu assim, gente, que esse moço quer conversar? Ele falou assim, então, eu queria namorar com você. Oi? Como assim, gente? Você não sabe nem meu nome. A gente nem tomou um sorvete, não foi no cinema, não comeu uma pipoca, nada disso. Já começou no namoro. E aí eu falei, vamos com calma, meu querido, que eu tenho uns assuntos para resolver. E os meus assuntos eram com Deus mesmo. Eu falei, como assim, Jesus? E aí foi um tempo de 30 dias para eu investigá-lo um pouco mais, né? Saber um pouco mais da história dele. Terminou mesmo? Como é que foi isso? Como assim, né? Surge na minha vida. E a gente começou a namorar e foi um negócio extremamente tranquilo. Porque as coisas de Deus são tranquilas. Não tinha o frisson do estômago, não tinha o desespero de ver, não tinha o negócio onde ele está agora, deixa eu ligar. Não. Era extremamente calmo e tranquilo. Não tinha o pânico, não tinha apressado, não tinha... Era tudo light. O relacionamento de Deus, as coisas quando são de Deus, são tranquilas. E aí meu pai e minha mãe gostaram dele, e o pai dele e a mãe dele gostaram de mim, e o negócio começou a ficar fofo, e aí com um ano compramos um apartamento, né? E com um ano, enfim, e nos casamos. Foi essa linda história de amor. Mas... quando a gente ouve a história um pouco de Isaac e Rebeca, a Bíblia conta que Abraão estava velho e precisava encontrar uma esposa para o filho, para Isaac. E onde é que ele ia encontrar essa esposa? Onde é que ele ia encontrar uma esposa para o filho dele? Aí a Bíblia conta, logo no início do capítulo 24, se você quiser abrir aí comigo,
Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O versículo começa assim, o versículo 2. Disse ele ao servo mais velho da sua casa. Eu quero falar sobre pais. Quem é que é pai ou mãe? Tem pai ou mãe aqui entre nós? Vocês são guardiões do coração dos filhos de vocês. Quando eu comecei a namorar com esse moço, aos 15 anos de idade, meu pai não gostou, minha mãe não gostou, a igreja inteira não gostou, né? Mas a pessoa apaixonada, iludida, só via coração no olho. Eu lembro que minha mãe nunca me disse que não concordava. Ela nunca me disse que não concordava com o meu namoro. Mas enquanto eu falava que estava namorando, a minha mãe estava com o joelho dobrado dentro do quarto. Senhor, em nome de Jesus, não vai dar certo isso. Eu sei que não vai dar certo isso. Livra minha filha. E na minha frente ela dizia: Liliane, aí como é que está? Ela era minha amiga, mas dentro do quarto dela ela era guerreira. Quando eu falo guardião do coração dos seus filhos, é estar junto, é acompanhar, é ser amigo, não ir contra, mesmo que você saiba que nada vai dar certo. Porque se existe uma coisa que a gente tem que aprender nessa vida, é a confiar que Deus tem o comando da nossa história. Porque enquanto a gente briga, a gente discute, a gente grita e faz e acontece, a gente está dizendo: sou eu que vou resolver isso. Eu vou resolver na base do grito, eu vou resolver na base da separação, eu vou resolver na base da confusão. Você vai ver, eu vou conseguir separar esses dois. E eu quero dizer que esse não é o caminho. O caminho é Deus é quem faz. Minha mãe estava comigo, ela não concordava com aquele namoro, ela sabia que eu ia sofrer, porque o currículo dele dizia isso, porque não era um currículo fofo, mas a gente iludida se envolve com as coisas ruins. Parece que o diabo realmente separa as pessoas de Deus, os meninos e as meninas que têm chamado de Deus, para se envolver com o pior, que eu não sei o que cola que é essa que chama, para se envolver com aquilo que não é de Deus. Pois bem, lá estava eu envolvida com a sujeira. E, ao mesmo tempo, minha mãe minha amiga, meu pai meu amigo, nunca foram contra, mas estavam orando. E aí, quando a Bíblia fala que chamou o mais velho, é porque ele tinha experiência. E eu quero dizer para você que é jovem, para você que é adolescente, meu querido, minha querida, se seu pai e sua mãe não concordam com o namoro, para tudo. Para! Para que dar murro em ponta de faca? Por que eu falo isso? Quando eu digo para tudo, é conversa. Conversa com o pai, conversa com a mãe. Mãe, por que é que você não gosta do Joãozinho? Mãe, eu quero saber os motivos. Eu acho o Joãozinho preguiçoso. Então, você pega aquela palavra preguiça, põe na sua mente e começa a observar se o Joãozinho é mesmo preguiçoso. Que horas ele acorda para procurar emprego? 12:00? Na segunda-feira, você, bonitinha, cheirosinha, indo fazer seu estágio, ganhar 200 conto de réis. E ele? Vai te buscar na estação? Quem deu o dinheiro para ele te buscar na estação? Foi o pai e a mãe dele? Vocês percebem? O diálogo com o pai e com a mãe. Mãe, mas ele é lindo, cheiroso. Mas quem comprou o perfume dele? Porque se ele não trabalha, então a palavra preguiça está começando a ficar. Porque quem tem que trabalhar faz qualquer coisa. Porque esperar em casa o emprego do Senhor para começar na diretoria de alguma empresa, não dá. Né? Então, eu acho ele muito grosso. Grosso? Então, pega essa palavra grosso, mal educado, põe na mente. E vamos passar um dia inteiro na casa dele. E vamos observar como ele trata a mãe dele e o pai dele. E pegue essa palavra e fique com ela. Será que minha mãe está errada? Será que meu pai está errado? Por que eu digo isso? Porque o pai e a mãe enxergam lá na frente. Já te enxerga casado, já te enxerga com filhos, já te enxerga pagando aluguel, já te enxerga pedindo comida, já te enxerga passando fome, já te enxerga... Ele enxerga lá na frente.
Minha mãe enxergava tudo isso. Mas a gente só enxerga o quê? O coração, né? No olho, né? Sabe o coração? Igual desenho animado. Só o coração, só via o coração. E a gente não enxerga essas coisas. Meu pai e a minha mãe estavam prontos para escolher um marido para mim. Eles sabiam como deveria ser. E esse servo, chamado Eliezer, foi preparado, recebeu instruções para escolher uma esposa para Rebeca, para Isaac, que seria a Rebeca. Mas nem toda família é estruturada para saber o que é bom para nós. Nem todo pai, nem toda mãe talvez esteja tão pronto a saber que o seu futuro depende da bênção deles. Nem todo pai, nem toda mãe, de repente, está pronto para saber que a palavra dele é mais forte do que qualquer profecia ou maldição lançada sobre nós. E aí, para falar um pouco sobre essa família, que talvez não seja um conto de fadas, eu vou convidar o meu marido para falar um pouquinho sobre isso. Amém. Quando nós analisamos a vida de Abraão, né, e aí eu tomo como referência Gênesis 24, versículo 7, que diz assim: O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, que me falou e me jurou, dizendo: a tua descendência dará esta terra, e ele enviará o seu anjo diante de ti, e tu tomarás mulher de lá para meu filho. Então nós estamos falando aqui sobre uma família estruturada, mas nos deparamos aqui com Abraão já de idade. Ele não alcançaria, ele não teria condição de caminhar num camelo aproximadamente uma viagem de São Paulo ao Nordeste, de camelo. Você tem noção? Seria muito cansativo, ele já estava de idade. Mas ele tinha um amigo a quem ele confiava, que era Eliezer. Então ele convida esse amigo e faz um pedido: olha, mas não deixe que meu filho vá para lá. Aqui nós estamos vendo uma situação de uma família estruturada. E quando nós temos uma família que não tem estrutura, como é que funciona isso em nossa vida? Eu posso, colocar as minhas condições de vida. Eu nasci através de uma surpresa. Meu pai não cristão, minha mãe cristã. Então, eles tiveram um relacionamento e aí, de repente, a surpresa, vem uma criança. E agora, como é que faz? Então, meu pai não era temente a Deus, já tinha um histórico na família do alcoolismo, meu avô, meu tio, droga, álcool. Tinha um histórico também, eles criam um Deus, mas de uma forma um pouco diferente, eles eram ortodoxos. Porque minha família ela tem questão de são búlgaros, então eles eram ortodoxos. Então eles tinham toda uma forma de crer. Meus avós, pais dele, não tinham estrutura familiar. Então nós começamos já uma estrutura meio caída. E minha mãe já é uma moça da igreja, tradicional, e de repente está grávida. Então isso foi um choque para a família. Então a gente tem essas duas situações. E aí de repente minha mãe assume essas condições de ter um filho, e aí eu faço a análise que ela foi, nessa situação, ela teve que abrir mão dos seus sonhos. Minha mãe tinha um piano que ela tocava, e na época ela precisou se desfazer desse piano, que era a única coisa de valor que ela tinha. Meu pai também, dentro das condições dele, não tinha faculdade, iam ter que trabalhar muito para sustentar uma criança, trabalhar muito para, de repente, ter que alugar uma casa e começar a sua vida. Então, começaram com muita dificuldade. E aí meu pai tinha os seus sonhos, de repente, minha mãe teve que abrir mão do seu trabalho, e meu pai tomou a decisão de, pelo menos ia ter que fazer uma faculdade, pelo menos para dar uma condição melhor para a família. E aí ele toma a decisão de ir para a faculdade. E como todos, muitas vezes, ele não conhecia Deus, foi para a faculdade e se encantou com uma moça. Mas um problema. Meu pai larga o casamento, e foram luta de 7 anos, a questão da minha mãe, e ali ela, com o Senhor, orava pela vida dele.
Então, a minha situação de vida foi crescer dentro de uma família desestruturada, a qual Deus ele era presente através dos meus avós, né? Então, eu acho que eu fui o menino criado pelos avós, né? Aquele joga bolinha de gude, que os pessoal brinca, acho que mais ou menos isso aí. Então, eu fui criado pelos avós, e graças a Deus que meus avós eram cristãos, porque tenho certeza que eu teria me perdido há muito tempo. E aí, criando nessa situação, e como que fica a cabeça de uma criança que vai crescendo dentro de uma família desestruturada. E aí, conforme você vai crescendo, né, sem essa estrutura, isso vai te gerando alguns problemas, não na infância, vai tirar uns problemas do futuro. Porque eu cresci um menino, né, tímido, e para estar falando aqui para vocês, eu sou um milagre. Né? Menino tímido, tinha medo de falar em público. Minha mãe, ela olhava assim para mim e falava, achava que não acreditava que eu daria para nada, porque eu era muito acanhado. E eu aprendi a conviver sozinho, né? Porque, teoricamente, abraço de pai e mãe eu não tive. Então, a gente vai crescendo com esse falta de afeto, e isso vai, justamente quando chegar a sua adolescência, quando você for jovem, você continua nisso, querendo viver afastado de pessoas. Eu não tinha vontade de estar no meio de pessoas, eu tinha poucos amigos. Então, aqueles amigos que cresceram comigo de infância, eram os mesmos. E graças a Deus que eu falo que eu tive cabeça, né, por orientação ali, de não me perder, porque eu tive muitas oportunidades de me perder no mundo das drogas, da bandidagem. Mas graças a Deus, os amigos foram por um caminho, eu fui para o outro. Porque Deus já tinha um plano com a minha vida. Então, isso justamente veio criar problemas quando eu comecei a me relacionar com as primeiras namoradas, porque o fato que eu não confiava em ninguém, porque a minha concepção que todo mundo que se chegasse perto de mim iria me trair, porque foi isso que meu pai fez com a minha mãe, traição. Então, na minha cabeça, desde criança, eu não conseguia lidar com pessoa, porque qualquer pessoa que chegasse perto de mim teria um segundo interesse, teria uma forma de me trair no futuro. Então, eu acabei me fechando em uma ostra e comecei a conviver dessa forma. Só que o que eu fazia? Era uma pessoa simpática, uma pessoa educada, e eu mostrava o lado bom, mas o lado ruim ninguém conhecia. O lado ruim sempre estava escondido, porque é muito fácil você criar uma pessoa, criar um personagem, e esconder o seu lado feio. Só que isso foi justamente estourar no meu casamento. Porque até então, namorei com a Liliane durante 4 anos e 6 meses, foi tudo bênção do Senhor, graças a Deus. Só que eu já estava com um problema muito sério com meu pai, porque entrou uma crise, né? Peguei uma situação do meu pai, ele mesmo pastor, ele entrou em crise, e ele se perdeu muitas vezes, querendo voltar ao que ele era, e eu não aceitava isso. Então, como filho de pastores, foi uma crise que eu passei, muito grande, ao ponto só que eu não enxergava que meu pai estava doente, meu pai tentou suicídio. Então, eu carreguei tudo isso como uma malinha no meu relacionamento com a Liliane. E quando entramos, se casamos, graças a Deus, tudo nos conformes. Foi passando os primeiros anos, e aí veio o problema. Porque tudo aquilo que eu tinha escondido, aquela malinha que eu trouxe para o meu relacionamento, para o meu casamento, foi hora de abrir essa mala e começar a colocar para fora. Eu era uma pessoa extremamente ciumenta. No início dos meus relacionamentos que eu tive, algumas coisas me envergonharam, porque eu era tão ciumento, que uma vez eu cheguei a apertar a mão de uma moça, e eu me envergonho disso hoje. Mas ali terminamos o relacionamento, então assim, a coisa começou a tomar um outro rumo na minha vida, uma outra forma. E quando você está a 2 num casamento, aí que a coisa pega de verdade. Porque você é 2 numa casa, até então a gente não se convivia diretamente, mas quando está 2, tudo aquilo que de repente estava escondido é colocado para fora. E aí começou os problemas,
a questão de ciúmes dela. E o inimigo é tão sujo que a gente, nessas situações, que aí primeiro eu comecei a isolar ela das pessoas. Ela sempre foi uma pessoa do povo, pessoa amiga da igreja. Eu não tinha essa concepção, porque eu queria mais me afastar. E eu comecei a isolar ela nessa situação, querer isolar ela para afastar ela. E aí, de repente, como o inimigo é tão sujo, de repente, com a crise que a gente já estava passando pelo casamento, um ex-namorado, aquele cara lá que estava na igreja, que ela mandou o cara sair fora, depois de 6 meses o cara liga de volta. E ela, com todo respeito, ela abriu o telefone e ela falou na minha frente, só que na minha concepção, ela estava me traindo. Isso começou porque eu estava machucado, eu tinha muitas feridas no meu coração. E aí o ciúme foi tomando o corpo de chegar a ligar para ela no trabalho para saber com quem ela estava falando. E aí chegou a situação de bater o divórcio. Porque eu a sufoquei tanto que ela não aguentava mais. E a verdade é que eu também estava sofrendo muito com a situação, porque eu nunca fui feliz. E aí quando chegou nessa situação, um padrinho nosso de casamento, ele falou: eu quero ministrar para vocês um curso de casados. E a gente resolveu entrar de cabeça, abrir o coração, porque eu não aguentava mais essa situação de como eu era. E aí a verdade é que eu nunca me enxerguei que eu era um doente. Eu estava doente. Pelas condições que eu, desde a infância, que eu vim carregando, essa falta de felicidade, esse medo de sair para fora, de você enfrentar. E aí, no meu coração, também pelo fato de eu estar doente, que aí comecei a me enxergar através do curso, e o que trouxe à tona foi a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio de encontro comigo, ela me enfrentou. E aí eu comecei a enxergar através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que eu era uma pessoa doente e eu precisava de uma cura. Além dessa situação que eu vivia, no meu coração, na minha vida, não tinha espaço para Deus, porque estava preenchido com ódio, com rancor, com falta de perdão pelo meu pai. Então, a minha vida estava totalmente com uma opressão que eu vivia até os 20 e poucos anos de vida. Mas através da palavra do Senhor, veio trazer a cura para a minha vida. E através da Liliane, começou a me ajudar. E aí eu comecei a me abrir o coração e tentar enxergar aonde foi que eu deixei o meu coração. E aí, através da palavra, eu volto na minha vida, comecei a pensar, e aí comecei, tá vendo? Eu sou assim porque lá atrás, o meu pai traiu a minha mãe e aquilo ficou gravado na minha mente. Eu sou assim porque me faltou, talvez, um abraço de um pai. Eu sou assim porque eu não tive um pai para conversar nos momentos mais difíceis da minha vida. Só que aí, irmãos, eu comecei a olhar com o olhar de Cristo, porque meu pai também era vítima. Porque a mesma coisa que eu vivenciei, ele vivenciou com os pais dele. Que ele não tinha esse carinho, esse amor, ele cresceu um jovem que teve que se virar sozinho. Com 17 anos ele já trabalhava. Vida louca, como dizia, mas era o jeito dele. E aí Deus começou a ministrar no meu coração que o conflito que eu vivenciei em toda a minha juventude estava na liberação de perdão para o meu pai. E aí, eu estava brigado com meu pai. Eu falei: Senhor, estou entendendo. Para ver cura na minha vida, eu preciso liberar o perdão para o meu pai. E é um perdão de verdade. Não é um perdão fingido, um perdão mentiroso que eu vou falar: não, eu te perdoo. Não, tem que ser uma coisa profunda. Porque aquilo que estava machucando o meu coração, a minha vida, tinha que ser lançado para fora. E eu tinha que lançar tudo isso para fora para que houvesse espaço para que Jesus Cristo pudesse, o Espírito Santo pudesse transformar a minha vida. E aí eu tomei essa decisão de criar essa mudança. Foram os momentos mais felizes que eu já vivi na minha vida.
Meu pai, na época, tomava cerca de 20 e poucos medicamentos por dia, nervos, a flor da pele. E quando cheguei, pai, eu quero te pedir perdão. A diferença é essa. Eu não falei te perdoo, eu falei eu quero te pedir perdão. Se de repente, em algum momento eu te magoei. E aí eu abracei meu pai, começamos a chorar ali. Houve uma reconciliação em nossa vida. E meu pai, dali por diante, teve a vida dele transformada. Ele foi restaurado em sua saúde. Hoje ele toma 2 medicamentos. Graças a Deus a vida espiritual dele foi restaurada. E ele é uma bênção. Eu amo meu pai. Eu amo a minha mãe. Então isso foi necessário acontecer em minha vida para que agora eu pudesse entender e o Senhor pudesse transformar a minha vida. Porque amar é deixar solto, não é pressionar. E hoje eu, graças a Deus, Deus restaurou a nossa vida naquele momento, nosso casamento. E eu nunca mais peguei o celular dela, eu nunca mais perguntei nada. Eu vivi os projetos de Deus para a nossa vida. Eu passei a confiar nela, acreditava nela, e Deus fez uma transformação tão grande, porque eu decidi abrir espaço para Deus em meu coração. Talvez você se enxergue nessa história, ou tantas outras histórias que a gente vive em nossa vida, e talvez você vive essa infelicidade, e a única forma de você ter essa felicidade é abrir espaço para que Deus possa entrar em seu coração e fazer morada, o Espírito Santo possa reinar em sua vida. Eu posso dizer que isso foi uma construção do fruto do Espírito na minha vida, que é a famosa inteligência emocional. Deus tratou justamente as minhas emoções, fazendo que hoje eu possa crescer no fruto do Espírito. Eu posso amar o meu próximo, eu posso seguir os passos de Jesus, é de se relacionar com as pessoas. Hoje eu consigo estar no meio das pessoas, conversar, abraçar, graças a Deus. E hoje eu consigo abraçar o meu filho e dar todo o amor que ele precisa para a vida dele. Porque eu entendo, como Abraão, existe uma promessa em nossa vida. Existe uma promessa que a gente tem que fazer valer a pena. Temos que defender, como a Liliane disse, os corações dos nossos filhos. E eu posso hoje ministrar, ele tem 4 anos, eu posso ministrar na vida dele, abraçar, beijar, porque talvez a falta do lado emocional ele nunca vai ter, porque eu vou ensinar ele a verdade que eu aprendi, a verdade que me curou, que é a palavra do Senhor. E eu queria chamar a Liliane neste momento. Terminou não, gente? Aguenta aí. Tudo isso que o Rubens falou é que aquela bênção que era para mim podia se tornar uma maldição se Jesus não intervisse. Vocês percebem como o sonho da Liliane se transformou em realidade, e aí o casamento se tornou uma confusão, não foi bem assim que eu combinei, Deus, não foi assim que eu fiz o meu pedido. E aí, com 1 ano, quando eu pedi o divórcio, é porque eu não aguentava mais, e aí ele falou assim, não, parou, que esse negócio de divórcio é isso? Eu não quero isso para a minha vida, a gente precisa resolver nosso casamento. Por que eu estou falando isso? Porque os pais dele não estavam preparados, não estavam preocupados com o coração dele. Os pais dele estavam com tantos problemas, que não tinham o discernimento para orar pelo filho, para o filho se preparar para um casamento. Percebe como os mais velhos precisam estar prontos, mas se eles não estiverem prontos, Deus faz a obra como fez na vida do Rubens. E aí o que a gente observa na história de Rebeca? E eu quero conversar um pouquinho com vocês, para a gente já ir para os finalmente. Quando a gente observa que o Eliezer sai, ele faz uma oração dizendo o seguinte,
que ele precisava encontrar uma moça e essa moça ela tinha que fazer exatamente o que ele ia dizer. Essa moça tem que aparecer aqui junto com todas as outras, mas essa moça vai se destacar porque eu vou pedir água para ela e ela vai aparecer para mim, vai me dar água e vai dizer assim: vou aproveitar e vou alimentar também, vou dar água para os seus camelos. Eu não tenho experiência com camelo, mas a gente estuda sobre camelo e eles bebem muita água. E não eram só 2 camelos, eram 10. E o poço não é o poço bonitinho que você conhece hoje, que tem a cordinha, que desce bonitinho e traz o baldinho e aí fica tudo certo. Naquela época eram quase praticamente barrancos. Ela tinha que descer muito, 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 pegar uma água, mais com outro aparelho, trazia água e não era leve, ia lá e dava. Pelas histórias, meu marido é mais historiador do que eu. Eu sou da parte emocional. E ele é mais das histórias. Ele disse que ela desceu aproximadamente 50 vezes para dar água para esses camelos. Quando a gente vê essa oração dele, e aí eu quero que você veja para mim o versículo 15 desse capítulo 24, diz assim: antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. E aí vem o 16. A jovem era muito bonita, virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. E aí o 17. O servo Eliezer se apressou ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água de seu cântaro. E ela disse: beba, meu senhor. Disse ela, e tirou rapidamente dos seus ombros o cântaro e o serviu. Por que essa história é atual? Essa palavra rapidamente, ela é da modernidade. Isso, traduzido para os nossos dias, é a proatividade. O que é que a gente não tem hoje são jovens proativos. Proativo nas suas empresas, que é o fazer além do que o seu chefe pede. É o proatividade dentro da igreja, é fazer além do que o seu pastor está pedindo. Se você é jovem, por que não ajudar no ministério da terceira idade? Por que não estar envolvido com as crianças? Por que não estar envolvido com o louvor? Por que não estar envolvido com a cantina? A Rebeca se destacou de... Gente, tinham muitas moças tirando água naquele momento. Era o horário das virgens. Sabe o horário? A balada daquela época era essa. Encontrar uma noiva era ir ver as moças tirando água. Olha que coisa mais romântica. Era a balada do momento. Era ver a moça tirando água, ver a moça suando a camisa. Era a balada do momento. Por que ela chamou a atenção de Eliezer? A proatividade. A moça estava trabalhando. Ela não quis saber assim: não vou servir esse velho, não. Não, hein? Ele que peça aí para outra moça. Não. Ela não sabia nem quem ele era. Ela não tinha intenção de achar marido, porque se ela tivesse intenção de achar marido, ela não estaria fazendo a parte dela e estaria encantada com outras coisas. Ela estava ali fazendo o que ela foi chamada para fazer. A mãe dela e o pai dela disse: vai, pega a água e traz para casa. Era esse o trabalho dela. Ela não estava envolvida em procurar um marido. E quando a gente está envolvido em procurar um marido, aí realmente o diabo nos oferece muitos laços e a gente vai entregando o nosso coração e as nossas emoções para todas as bandejas que o diabo nos oferece. E ela não estava nesse patamar. Ela estava no seguinte patamar: eu vou fazer o que tem que fazer e, se Deus quiser, vai aparecer alguém. Se Deus quiser. E essa oração do se Deus quiser eu fiz. Antes de conhecer o Rubens, eu disse: se Deus quiser, eu vou me casar. Mas se Ele não quiser, eu vou ficar muito bem sozinha. Quando a gente entrega o coração para Deus, dizendo: eu vou ficar bem sozinha, aí Deus começa a agir. Porque enquanto a gente fala: Senhor, prepara o meu varão, que ele seja isso, que ele seja... As suas orações, ou a sua varoa, né? As suas orações são em prol disso. A sua confiança está literalmente em você mesmo e não no Senhor. A gente tem que entregar para Deus. Se Deus quiser que eu caso, eu caso. Se não quiser, estarei muito bem, obrigada. Essa foi uma decisão que eu tomei, foi quando Deus me enviou o Rubens, porque Deus sabia que eu havia sido curada. Rebeca estava curada para isso. A Bíblia conta que ela deu a água para os camelos e ela fez sem reclamar, diga comigo, sem reclamar. Ela fez além e ela terminou o que começou.
Porque, né, do jeito que eu sou cansada, no 5º camelo eu já dizia, ó, a partir do 6º aí, ó, fica à vontade, o balde está aí, o poço é ali. Ela foi até o 10º. Ela não reclamou. Ela fez bonitinha a obra e fez até o final. E o que a gente tem hoje nos nossos dias são pessoas que começam e não terminam. Você vai fazer faculdade de quê? Administração. 1 ano depois, não gostei do curso, vou começar psicologia. Aí começa a psicologia, faz 1 ano de psicologia. Não gostei do curso, agora estou fazendo economia. E não termina nada nunca. Não é formado em psicologia, não é formado em administração, não é formado em economia, não é formado em nada. Não gostou do curso? Vai até o fim. Não gostou do livro? Vai até o fim. O que a gente tem hoje é uma geração, não gostei, parei. Não gostei, parei. Não gostei, parei. E vai parando, e para o ministério, e para as amizades, e para relacionamentos. E aí o namoro vai e volta, vai e volta, vai e volta, por quê? Não define a história. É para parar? É para terminar o namoro? Então acabou. Chega de palhaçada. Acabou. Vai. Vai viver tua vida. Não, fica vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Não termina nada nunca. Não começa e não termina, né? E isso é a história, quando eu falei para vocês que a história de Rebeca é tão viva, é porque isso está acontecendo hoje. A gente vê isso em empresas, e eu tenho funcionários subordinados a mim, a gente vê em faculdades, a gente vê em escolas, a gente vê dentro da igreja, a gente vê obreiros dentro da igreja, a gente vê uma geração que não gosta de terminar as coisas. E Rebeca terminou as coisas. O número 10 dentro da Bíblia é plenitude. Plenitude é 100%, não é uma parte. Ela foi até o fim em plenitude, alimentando, dando água para aqueles 10 camelos. Ela termina de dar água para os 10 camelos, o moço ora ao Senhor, o Eliezer, e agradece a Deus porque ela fez exatamente o que ele havia orado. Aquela moça estava dentro da vontade de Deus. Ela podia ter saído da vontade de Deus. Ela tinha uma opção. Mas ela fez exatamente como aquele servo tinha orado. Ela não sabia de nada. Porque eu quero te garantir nessa noite, meu jovem e minha jovem, que o que Deus tem preparado para você, você não vai precisar se esforçar, fazer mais ou menos. Deus vai fazendo. Deus vai fazendo. E você não vai percebendo. E as coisas vão acontecendo. Porque é Deus quem faz. Não somos nós. Olha que interessante. O versículo 21 diz assim: Eliezer a observava. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente, para saber se o Senhor tinha ou não coroado com êxito a sua missão. Minha linda, meu lindo, as pessoas nos observam. Você, moça, a sua sogra e o seu sogro, que você não tem ideia que vai ser sua sogra ou seu sogro um dia, está te observando. Porque quando você se aproximar do filho dessa senhora, desse senhor, ela vai dizer, essa menina, eu observo, ela está na igreja, ela é assim, ela é assado, e vice-versa. Enquanto você, moça, espera um moço de Deus, tem mães que oram pelos seus filhos, moços de Deus. Eu oro pela esposa do meu filho, não estou querendo muito, mas eu oro por ela. Porque eu quero que ele seja abençoado, porque eu sei que Deus faz a gente ficar muito mais maduro quando a gente casa. Se amadurece o casamento. Mas são quilômetros de amadurecimento em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, 10 anos, então quase PhD. Né, marido? Minha mãe que fala, você tem tanto que viver ainda, menina. Eles estão com 39, eu acho que, de casado. É muita história para contar. Olha que história mais bacana. Só continuando. Versículo 23. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Versículo 23, ele para a Rebeca lá no meio do vucu-vucu e diz assim: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para que eu e meus companheiros passemos a noite. A primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite para você é: qual a sua origem? Pastor, a minha origem está bem similar à do pastor Rubens. Um vucu-vucu na minha casa, se não for eu e eu mesmo, só Deus na causa. Não, pastor, a minha situação está bem parecida com a sua, tudo certinho, tudo quadradinho, tudo bonitinho, mas está uma zona. Deveria ser tudo bonitinho. Deveria, por ser pai crente, mãe crente, deveria estar tudo perfeito na minha vida, mas está bagunçado igual estava a sua história.
Eu quero dizer para você nessa noite que você é filho e filha do rei. Pastora, meu passado é tenebroso. A minha história de namoros, olha, dá vontade de chorar se eu te contar. Eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo é aquele que derramou um sangue vertido no Calvário. E Ele é incrivelmente poderoso para apagar o seu passado e começar tudo de novo. Tudo de novo. Do zero. Da estaca zero. Quando ele faz essa pergunta para Rebeca, ela diz assim, sim, me acompanhe, vamos até minha casa. Lá ele se hospeda, lá ele guarda os camelos, lá os servos dele também descansam. E a Bíblia conta o seguinte, que quando foi dado o início do jantar, ele disse assim, eu não posso comer. Eliezer disse, eu não posso comer senão para dizer o que eu vim fazer aqui. Olha, eu fiz uma oração, a Rebeca fez exatamente o que eu fiz na oração. O meu senhor é muito rico e precisa de uma esposa, e a Rebeca tem todas as qualidades. Eu quero saber se eu posso levar a Rebeca. Aí a família, né, toda, claro que pode, imagina, fica à vontade, leve tudo, um monte de ouro na sala, né, tinham recebido um monte de presentes. Aí você fala assim, mas na Bíblia é casamento arranjado, né, coitada da moça, né, não tinha nem opção. Não é verdade. Versículo 57. 57. Quem pode ler para mim? Ficar em pé e ler, porque senão vai dizer que só tem na minha Bíblia isso, né? Versículo 57. O que está escrito? Seu parecer. E aí veio o 58. Pode continuar. Para. Eles fizeram uma pergunta para Rebeca. Você quer ir com esse moço? Com esse senhor? Encontrar o seu marido lá do outro lado do mundo? 1.127 quilômetros, né? Daqui para o Nordeste de camelo, misericórdia. Tem noção, gente? Por que eu falo isso? Porque a decisão sempre vai ser sua. Você tem a opção de querer a bênção de Deus ou não. A bênção de Deus, ela vem. Para mim, o Rubens era a minha bênção. Era o meu prometido. Era a resposta de uma carta. Mas acabou a bênção aí? Não, tem os agregados. Esse ciúmes doentio dele se revelou no casamento. Um monte de problema emocional. Um monte de coisa. Eu falei, Jesus, não era bem isso que eu tinha sonhado. A gente quer os componentes, a gente quer os agregados, porque o casamento, quando você escolhe o seu noivo, sua namorada, ele vai vir com coisas para ajustar. E não significa que é maldição, e não significa que é do diabo. Porque eu poderia dizer assim, ei, 1 ano de casado e toda essa confusão, isso é do diabo, só pode ter vindo do inferno. Que carta maldita foi essa que eu escrevi? Eu poderia ter dito isso. Mas ele era a minha bênção. Só que a bênção, a revelação de Deus foi feita. Eu me casei, mas os ajustes são para o crescimento. E aí a gente tem que ter sabedoria para querer tudo isso. Quando Rebeca recebe essa pergunta, ela estava dizendo, a pergunta era o seguinte, Rebeca, você vai abrir mão do seu pai, da sua mãe, do sustento financeiro dos seus pais. Você vai abrir mão da sua casa, que você não vai morar lá no quartinho, no fundo da casa do seu pai e da sua mãe. Você vai viver a tua vida. Porque hoje todo mundo quer casar e morar no fundo da casa da mãe. Tranquilo. A louça fica na mãe. Né? Você só dorme lá com o seu marido na sua casa, só precisa de um quarto e um banheiro. Está muito comum isso. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, casou? Chispa. Sai da aba dos pais. E como vai viver? Sem pai, sem mãe? Do jeito que está difícil, comprar imóvel hoje. Nem o projeto Minha Casa Minha Vida está tão barato assim. Não é isso? A decisão de Rebeca era, vou ter que abrir mão de tudo que eu tenho aqui. Para viver uma outra história, com uma outra pessoa, novos sentimentos, um novo jeito de ser, uma nova família. Não sei nem se o Deus dele é mais ou menos parecido com o meu. A Rebeca responde, sim, eu quero. Sim, eu vou. E eu quero falar sobre o sim, eu vou com você nessa noite, quando a gente diz sim para Jesus Cristo.
Quando eu disse sim para Jesus Cristo, não me importava se o moço era loiro, bonito, saltitante, se ele não fosse um cristão de Deus para me acompanhar no ministério. Quando eu disse sim para o Ministério Almas, eu disse sim, Senhor, eu quero essa viagem missionária na minha vida, eu disse sim para missões. E aí como é que se diz sim para missões e querer casar? É possível? É possível. Faz 10 anos que eu e o Rubens, quando temos férias na nossa empresa, a gente viaja para os países e sabe qual é a primeira coisa que a gente procura? Uma igreja. A gente faz missões durante as nossas férias. Fomos para o Caribe e lá encontramos naquela ilha, 100% daquela ilha era evangélico, todos convertidos, todos batistas. Fomos lá para a igreja. Fomos agora para o Chile. Onde é que fomos? Passamos em 3 cidades maravilhosas fazendo o quê? Evangelismo, culto nas praças. Eu viajo, me divirto, sou missionária e casada. É possível. É possível. Mas você tem que tomar uma decisão dizendo, Senhor, eu quero isso para mim. Eu não quero outra coisa. Só que quando a gente toma essa decisão de dizer sim para Cristo, não importa se vai dar certo ou não. Eu me recordo quando a gente estava ministrando para 4 casais de noivos na 3ª turma, sei lá que turma que era. Aí nós olhamos para o casal e disse, vocês não vão dar certo. Minhas amados, que confusão que esse casal causou na igreja. Dizendo que a gente tinha sido enviado do inferno para dizer isso. E a gente teve que suportar a nossa posição. A gente teve que ficar firme. Vocês não combinam, vocês não vão dar certo. E nós tivemos que ser sinceros e causou um vucu-vucu. A família do casal saiu da igreja. Gente, vocês não têm noção da confusão que a gente passou. Dias de angústia nós passamos, né, Rubens? Mas nós ficamos firmes, porque a gente sabia o que a gente estava falando, que era diante de Deus. Um ano depois, essa moça entrou na igreja aos prantos, chorava que ela não conseguia nem falar comigo e com o Rubens. E ela trouxe o pai dela e a mãe dela para ser testemunha, implorando o nosso perdão, porque não tinha dado certo o casamento, e se ela não pedisse o nosso perdão, ela ia morrer. Que ela falou mal da gente, enfim, fez e aconteceu, né? O posicionamento, quando a gente tem o sangue de Jesus Cristo sobre nós, e o direcionamento do Espírito Santo, não importa o que você vai dizer. Se é para terminar um relacionamento, porque não está dando certo, porque você, depois dessa palavra, você vai dizer, pastora do céu, está tudo errado, eu vou ter que terminar esse negócio para começar de novo. Tome um posicionamento, defina a tua vida. Tome uma decisão e diga, eu não quero mais. Continuando. Quando escolhemos Cristo, nós precisamos rever todas as nossas coisas. Rever a amizade, rever as roupas, rever o linguajar, rever o que a gente faz e o que a gente não faz. Quando o Rubens contou da parte do celular, eu já tinha 6 meses de casado e meu celular tocou, e era esse ex-namorado perguntando, Liliane, você está bem? Ele não sabia que eu tinha casado. E aí eu falei, tô bem, Anderson. E aí ele já começou a andar pela sala de um lado para o outro, eu falei, pronto, é agora que eu apanho. E aí eu falei, senta aqui no sofá, falando assim para ele, né? Senta no sofá, você vai ouvir a conversa comigo. Tô bem, sim. E você? Tô bem. Não, eu queria saber. Eu falei, então, você está sabendo que eu casei? Faz 6 meses que eu estou casada. Ele, não estou sabendo. Ficou meio sem graça, não sei o que lá. Nananã. Aí falou, não, então desculpa incomodar, e desligou. Acabou, ele nunca mais me ligou. Terminei de desligar, você vai mudar o número do seu celular. Você vai mudar o número do seu... Eu falei, não vou mudar o número do meu celular. Não vou mudar. Porque eu não tenho nada para esconder de você. Não tenho nada para esconder. Eu vou continuar com esse mesmo número, porque se ele ligar de novo, você vai poder atender. Você vai poder falar com ele. Não, porque não vou mudar. Se eu mudar o número do meu celular, eu vou te dar a sentença de que eu tenho coisa escondida. A segurança, o tratar da vida do Rubens era também eu passar segurança para ele. Eu não devia nada, eu não tinha nada no cartório. Eu não tinha nada, eu não devia nada, eu não olhava para o lado, nunca fui de olhar. Tenho sempre o consenso de fidelidade desde a minha infância. Eu não devia nada para ninguém. Só que ele precisava ser curado. Então eu deixava meu celular à vontade para mostrar para ele que eu não tinha medo de nada. Aí ele pegava meu celular e olhava do começo ao fim, todos os dias. Aí ele me ligava no meu trabalho e perguntava, você está atendendo um homem ou uma mulher? Olha o nível.
da insegurança. Mas quem era mais escravo? Eu ou ele? Ele não tinha vida. A vida dele era pensar se eu estava isso, se eu estava assado, se eu tinha ido, se eu tinha voltado, por que eu demorei 2 minutos e 36 segundos para entrar dentro de casa. Quem era escravo? E a gente tem que ter a compreensão de que se o negócio é de Deus, e a gente tem que ter a compreensão é que se é de Deus eu preciso ajudá-lo. E com 1 ano de casado eu disse, não tem compreensão nenhuma, não quero saber de nada disso, quero divórcio, 0 de compreensão. Já estava no meu limite. E aí foi quando eu fui lá com meu pai e com a minha mãe, falei, eu vou dormir aqui, eu vou morar aqui, porque eu não quero saber desse negócio. E minha mãe, muito sabiamente, disse, volta para a tua casa. Delícia aquele dia. Odiei meus pais. Mas eles foram muito sábios. Mandou eu voltar e resolver meus problemas com o meu marido. Ela não ia se envolver. Tapa na cara. Amadurecimento. Tive que amadurecer. Aí fiz bem igual Chaves. E volta o cão arrependido, com suas orelhas. Voltei para dentro de casa e olhar para a cara do marido e tentar acertar aquele vulco-vulco ali. Não tinha, era ali, era o casamento, eram os dois. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha prima, não tinha ninguém para se envolver. Eram os dois. Versículo 62. Rebeca vai. E aí, vocês sabiam que a Bíblia tem histórias mais românticas que a Bela e a Fera? Amo as histórias da Bíblia, amo, 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 amo. Versículo 62. Isaac estava voltando de Beer-Lahai. E um dia, quando eu estiver ministrando aqui novamente para as mulheres, se vocês me convidarem, é claro, eu vou ministrar sobre isso, sobre esse poço. É o mesmo poço de Agar. Agar é que dá o nome para esse poço. Ela dá o nome de Beer-Lahai, que significa o Deus que me vê. E Isaac estava justamente voltando desse momento de oração desse poço. O Deus que me vê. Diga comigo, Deus me vê. Não senti firmeza, Deus me vê. Isso é muito sério. Agar conhece o Senhor nesse poço, porque Deus fala, Agar, eu estou te vendo. Eu sei o que você está passando. E aí, quando Isaac sai desse poço, Deus está dizendo para Isaac, Isaac, você é um moço, você merece uma esposa. Eu estou te vendo. Eu sei como você é, seu gênio, seus trejeitos, seus esquemas. Eu sei como é. Sei como é difícil. E aí, diz a palavra do Senhor ainda no 63, certa tarde, ele saiu ao campo para meditar ou orar, aí pode estar na tua tradução, e ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. 64. Rebeca também ergueu os olhos. Vocês estão ouvindo o fundo musical? Rebeca também ergueu os olhos e viu a Isaac, e ela desceu do camelo e perguntou ao servo, eu vejo até um suspiro, vocês conseguem imaginar? Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Vocês conseguem imaginar isso? Eu amo as histórias da Bíblia e eu sou muito teatral. Porque quando Jesus tem que me curar, eu também teatralizo. Eu pego o salmo e coloco meu nome no salmo. Eu leio o Salmo 139 assim, Liliane, o Senhor te sonda e te conhece. Ele sabe quando você senta, quando você levanta, Liliane. De longe o Senhor já lê o seu pensamento, Liliane. É assim que a gente lê a Bíblia. E é assim que ela vai fazendo liquidificador dentro da gente. E aí, o Eliezer diz, é o meu Senhor, respondeu o servo. E aí ela saiu correndo ao encontro. Está assim na sua Bíblia? Está assim na sua Bíblia? E ela desceu do camelo e disse, é você! Está assim na sua Bíblia? Não. Como é que está na sua Bíblia? Então ela se cobriu com o véu. E eu quero falar sobre pureza, que é a última parte da ministração e eu já estou encerrando. Pureza. Essa é uma palavra que não está na moda. Mas eu quero dizer que ela é a palavra mais da moda dentro da Bíblia. Pureza. Ela poderia ter realmente tirado a roupa e ido pelada no caminho para ele. Não era o marido? Diga comigo, não era a bênção de Deus? Não estava tudo certo? Tudo certo. Só que eu quero dizer que por um cisco você pode perder a bênção.
Ah, mas eu já estou noiva, o que tem a gente ter sexo antes do casamento? Isso daqui, ó. É o que diz a palavra do Senhor, que muitos perderam a promessa por isso daqui. Por isso daqui, ó. Aquilo que deveria ser bênção pode virar maldição. Vocês acham que eu e o Rubens cortamos 2 para não ter sexo antes do casamento? Sabe por quê? Porque a gente é carne. Quando a gente estava reformando o nosso apartamento, era um sufoco para reformar o apartamento e não podia os 2 sozinhos. Por quê? O pecado vem, me chama, não é assim? Aí o que a gente faz? Leva alguém junto. O que eu estou falando para vocês aqui é porque eu vivi isso. Fugir da aparência do mal é isso. Para manter a santidade, para manter essa pureza, a gente tem que ser cabeça, pensamento, raciocínio. Porque o coração, o sentimento, foi, acabou, perdeu a bênção. Mas o raciocínio, eu tenho um compromisso com Cristo, eu não posso quebrar esse pacto. Eu tenho que ir até o altar pura. Pastora, você está falando isso porque você casou virgem, e eu que já rodei a banca. E agora, o que eu faço? Parou. Quando a gente conhece a Cristo, parou. Acabou, não tem mais isso. Conheceu a Cristo, pastor, eu vim de uma família totalmente bagunçada, fiz tudo que era errado. Ok, acabou. Conheceu a Cristo, zerou. Começa de novo. Pureza novamente. O Senhor Jesus Cristo sempre vai querer um relacionamento com você a partir do momento que você conhece a Cristo. E aí o seu passado é apagado, lançado no mar do esquecimento. Ela coloca o véu e diz o seguinte, sabe o que ela está dizendo? Eu sou sua, mas eu vou até o fim com o meu pacto. A Bíblia fala no 62, no 64, para a gente terminar, e eu quero que você já fique em pé. Rebeca também ergueu os olhos e viu a Isaac. E ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que veio pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois, o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. E aí, Isaac levou Rebeca para a tenda. O casamento primitivo, naquele momento, era feito diante de testemunhas. Não tinha o que a gente tem hoje. Então, as testemunhas se aproximavam, se apresentavam quem era de quem, e aí o casamento já era consumado. Eu quero dizer que a pureza é uma coisa que está fora de moda. Mas, em nome de Jesus, ressuscite isso dentro de você. Eu quero dizer que vale a pena obedecer ao que o Senhor disse. Eu e Rubens estávamos num congresso de casais, e nós estávamos lá aprendendo a ministrar para noivos. E nós sentamos na segunda fileira e tinham sei lá quantos casais, né, Rubens? Passava dos 200 casais. E aí a pessoa que estava ministrando perguntou assim, quem aqui de vocês, e tinham muitos senhores, talvez nós éramos os únicos mais jovens. Eu falei assim, quem aqui casou virgem? E eu e o Rubens levantamos a mão achando que a torcida do Corinthians ia levantar a mão com a gente. E levantou eu e ele a mão. E um casal que tinha 50 anos de casado. Naquele dia, eu falei, Rubens, a gente tem que falar mais sobre isso. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o sexo é pacto. E aí você faz sexo com um, faz um pacto com aquele. Sexo com outro, você faz um pacto com aquele. E isso vai te chamando, e a gente tem uma tradução para isso que são laços de alma. A sua alma fica agarrada. Fica agarrada. E esse laço precisa ser quebrado, e só Jesus Cristo para quebrar isso. Para deixar aquela pessoa livre para ser feliz, e você também. E esse laço de alma, essa quebra de alma precisa ser feita de uma vez por todas. Você precisa purificar novamente. E quando a Ana Paula Valadão canta, lava-me, né? Que a água é para escorrer e tirar tudo e não deixar resquício nenhum. Eu precisei de cura também. Não foi só o Rubens que foi o ogro no casamento. Eu também trouxe muita coisa ruim para o casamento. E um ao outro vai se construindo.
Você poderia dizer assim, pastor, eu tenho certeza que meu futuro, minha futura mora na China. Eu quero dizer que o Senhor determinou o ventre que você nasceria. Determinou o nome da sua mãe. Determinou o nome do seu pai. Determinou a escola que você estudaria. Determinou os amigos que estariam ao seu redor. Determinou a igreja que você congregaria. Jesus Cristo escolheu tudo isso para colocar alguém do seu lado no meio deste povo. Se Ele quisesse que sua família estivesse na China, Ele teria dado você no ventre lá na China. Lá na China. Deus nos presenteou com as pessoas que moram conosco. Você escolhe, amigos, mas Deus escolheu a sua família. Foi Deus que escolheu a sua mãe. Foi Deus que escolheu seu pai. Foi Deus que escolheu essas pessoas. Deus escolheu onde você estudaria da 1ª à 4ª série, que eu nem sei se fala mais assim. Deus escolheu de onde você faria o ginásio. Deus escolheu a faculdade, Deus escolheu os amigos. Mas as opções que você tomou durante esse caminho é que está em jogo aqui. É o que você fez durante esse processo é que está em jogo. Ouviu Deus? Obedeceu a Deus ou bagunçou tudo isso que Deus te deu? Eu não sabia nem que a gente ia cantar essa canção, mas me veio essa canção na memória. E eu quero cantar ela com você. Eu não tenho a voz linda igual a minha fofa, mas eu quero cantar com vocês, que vocês conhecem minha irmã, né? Minha irmã que é artista da família. Eu quero dizer para você que nessa noite eu e o Rubens viemos aqui para dizer que é possível. É possível. Mas existe uma decisão que você precisa tomar. É uma decisão. Não dá para eu orar, impor as minhas mãos sobre você e fazer barulho e falar língua estranha e te benzer com todo o óleo aqui do púlpito. Se você não decidir. Eu quero isso. Eu não quero mais da maneira que eu estou fazendo. Eu quero entregar o meu coração para Jesus. Essa decisão é sua. E se você quer essa decisão, nós estamos aqui, não é um culto. Nós estamos aqui na sala da nossa casa, praticamente no quarto, todos nós sentados na cama, conversando entre amigos. Nós estamos no íntimo aqui. Se você quer essa decisão para a tua vida, eu vou te convidar para você sair do seu lugar, dobrar o seu joelho aqui na frente. Mas eu quero dizer que minha oração não faz efeito. A oração do meu marido não faz efeito. A minha intercessão vai fazer efeito. Eu vou interceder por você e dizer, Senhor, ouve o que o coração dessa pessoa está gritando. A minha intercessão alcança o coração do Pai, mas a sua oração chega bem antes da minha intercessão. O seu grito para Deus vai chegar bem antes de qualquer coisa que eu disser. E eu quero interceder por você. Você consegue vir do seu lugar? Consegue vir aqui na frente e entregar o seu coração para Deus enquanto a gente canta? E eu vou convidar minha linda para cantar. Vem cá, minha flor. Enquanto isso, pode vir, eu quero todos. De preferência que todos viessem. Todos viessem. De preferência. Pode se ajoelhar. Quero todo mundo de joelho no altar, não é perante mim. E você vai abaixar sua cabeça, você não está prestando atenção em ninguém, nem em mim. Mas eu quero interceder com você. Eu quero te ajudar nessa intercessão. Senhor Jesus, toma conta de nós. Toma conta de nós. Ora com o seu jeito, com as suas palavras. Ora dizendo, Jesus, eu entendi. Está tudo errado. Está tudo errado. Quebra o meu laço de alma que eu fiz no passado. Quebra tudo aquilo que eu fiz. Quebra do jeito que eu construí. Quebra da maneira que eu fiz. Em nome de Jesus, começa de novo comigo, Jesus. Começa de novo comigo, dá-me chance. Eu quero que os pais que estão aqui me ajudem a interceder. Vocês, como protetores do coração, serão pais nessa noite. Pais de todos nós. Venham aqui na frente, todos os pais, e intercedam por todos. Coloquem as mãos sobre as cabeças e intercedam por cada um deles, em nome de Jesus. E eu vou sair do meu lugar e nós vamos orar por você. Tu
quero que você se levante. E com a promessa da Trindade de Deus, eu quero que você abrace 3 pessoas. Dê um abraço apertado e diga: uma nova história começou. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez que o pastor Marcelo nos dá. Obrigada, pastor. Thaís, minha linda, assuma o prumo. Deus abençoe a vida de vocês. Não cessem de orar por mim, pelo meu esposo e pela gostosura da nossa vida, que é o Lincoln, que está ali. É a coisa mais gostosa que Jesus nos deu. Deus abençoe a vida de vocês. Tenha uma semana abençoada. Vamos aplaudir ao Senhor, agradecendo pela vida da Lili, do seu marido, Rubens. Glória a Deus, aleluia. Que delícia. Quem gostou? Quem queria ouvir mais um pouquinho? Eu queria. Vamos fazer uma vigília hoje? Lili, pastor Rubens, muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer imenso, 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 imenso. Deus falou muito na minha vida. Eu acredito que na vida de todo mundo que está aqui. Foi realmente uma bênção.